Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos explorar Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari. Harari oferece uma visão completa de como o Homo sapiens passou de um primata comum para a espécie dominante do planeta. Desde a nossa evolução até os dias de hoje, o livro mergulha nas principais transformações que moldaram a sociedade humana. Então, se você está curioso para entender como chegamos até aqui, fica comigo até o final desse vídeo e vamos embarcar nessa jornada pela história da humanidade. Tudo começa com o que Harari chama de revolução cognitiva, que ocorreu cerca de 70 mil anos atrás. Essa foi a fase em que o Homo sapiens desenvolveu a capacidade de imaginar, comunicar-se de maneira complexa e compartilhar histórias. Esse foi um divisor de águas, porque a partir disso, os sapiens começaram a cooperar em grupos maiores e a criar mitos e crenças compartilhadas, como as religiões e a cultura. Harari argumenta que a habilidade de acreditar em mitos e ficções foi crucial para o nosso sucesso. Graças a essa habilidade, humanos puderam organizar-se em tribos e, eventualmente, em grandes civilizações. Esse é um dos motivos pelos quais os sapiens prosperaram enquanto outras espécies humanas, como os neandertais, desapareceram. O próximo grande ponto da história é a Revolução Agrícola, há cerca de 12 mil anos. Foi quando os sapiens começaram a cultivar a terra e domesticar animais, o que transformou radicalmente o estilo de vida humano. Antes, éramos caçadores-coletores nômades, e a agricultura trouxe uma vida mais fixa, levando ao surgimento de vilas, cidades e, eventualmente, estados. O que é interessante é que Harari apresenta uma visão crítica desse processo. Ele argumenta que, embora a agricultura tenha trazido avanços, ela também trouxe novos problemas, como doenças, desigualdade e um estilo de vida mais exaustivo. Harari chega a chamar a agricultura de a maior fraude da história, pois, ao invés de melhorar a vida dos humanos, muitas vezes ela tornou a vida mais difícil e menos saudável. À medida que as sociedades cresceram, surgiu o desejo de unificação. Harari explica que 3 forças principais contribuíram para unir a humanidade: o comércio, os impérios e as religiões. O comércio levou à criação de redes de troca que conectaram culturas e regiões, criando um sistema interdependente. Os impérios unificaram populações diversas sob um governo central, difundindo leis, cultura e tecnologias por regiões amplas. Religiões como o cristianismo e o islã ajudaram a unificar diferentes grupos humanos sob sistemas de crenças comuns, que transcendiam fronteiras geográficas. Essa unificação criou as bases para o que vemos hoje, uma rede global, onde culturas, economia e política estão profundamente conectadas. A Revolução Científica, que começou no século XVI, é o próximo grande ponto na nossa trajetória. Harari argumenta que essa revolução mudou a forma como os humanos olham para o mundo, pois começamos a explorar e questionar a natureza através da ciência. Antes, muitas pessoas acreditavam que o conhecimento já estava completo e bastava estudá-lo. Mas com a Revolução Científica, surgiu a ideia de que sempre há algo novo a ser descoberto. Esse avanço no conhecimento permitiu o desenvolvimento de tecnologias e inovações que impulsionaram a sociedade humana a um ritmo sem precedentes. Harari destaca que a ciência também se ligou ao poder e ao lucro, pois muitas descobertas foram usadas para enriquecer e fortalecer os estados e impérios, como no caso das viagens de exploração marítima financiadas pelos monarcas europeus. Um dos desdobramentos da Revolução Científica foi o surgimento do capitalismo, que Harari explora bastante no livro. Com a Revolução Científica, surgiu a ideia de que a economia poderia crescer continuamente, algo que não existia antes.
essa mentalidade de crescimento infinito se tornou a base do capitalismo moderno. Harari explica como o capitalismo e a ciência formaram uma espécie de parceria. O capital ajudou a financiar inovações científicas, e essas inovações, por sua vez, impulsionaram o lucro e o crescimento econômico. Pense nas grandes empresas de tecnologia hoje. Elas investem bilhões em pesquisa e desenvolvimento para criar novos produtos, que, em troca, geram mais capital. Com o avanço da ciência e a queda das instituições religiosas como centros de poder, surgiu uma nova visão de mundo, o humanismo. O humanismo coloca o ser humano e suas experiências no centro, acreditando que é através do conhecimento e da experiência pessoal que encontramos significado e propósito. Harari explica que o humanismo deu origem a várias ideologias modernas, como o liberalismo, o socialismo e o existencialismo, que buscam responder à pergunta: o que é uma boa vida para o ser humano? Essa ideia de colocar o ser humano no centro ajudou a transformar o modo como as sociedades enxergam a liberdade, os direitos e o valor da vida. Na última parte do livro, Harari nos leva a refletir sobre o futuro e sobre os desafios que a humanidade enfrenta. Um dos principais temas é o desenvolvimento de tecnologias avançadas, como a inteligência artificial e a biotecnologia. Harari questiona como essas tecnologias vão mudar o ser humano e até onde podemos ir antes de perdermos o que nos faz humanos. Harari sugere que, no futuro, a tecnologia pode levar à criação de uma nova espécie humana, uma espécie com habilidades e características que transcendem os nossos limites biológicos atuais. Com todas essas mudanças tecnológicas, Harari levanta uma questão profunda. Qual será o propósito da humanidade no futuro? Se podemos modificar nossos corpos e mentes, será que ainda seremos realmente humanos? O livro Sapiens é um convite para refletir sobre quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Harari nos leva a questionar o progresso e o impacto que nossas ações têm no mundo e na nossa própria espécie. Para Harari, entender o passado é essencial para moldar o futuro, e ele nos alerta para a importância de usarmos o conhecimento com responsabilidade. À medida que continuamos a evoluir, será crucial que pensemos nos valores e nas escolhas que nos definem como espécie. Afinal, o futuro da humanidade depende das decisões que tomamos hoje. Se você gostou desse resumo e quer continuar explorando temas como ciência, história e filosofia, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, estamos sempre trazendo resumos de livros e ideias que fazem você pensar. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.